Amém? Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar ao seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Antes de começarmos a análise propriamente dita do capítulo 1, iremos discorrer do verso 1 ao verso 7 esta noite. Eu queria fazer alguma revisão rapidamente acerca do que nós viemos trazendo ao longo desses cultos das quintas-feiras. Primeiro, que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na ilha de Patmos. João estava preso na ilha devido à perseguição que tinha aumentado naquela época em que João estava na igreja de Éfeso. Então João foi levado para Patmos e foi colocado lá preso, e então Jesus se apresenta a João e revela diretamente a ele as coisas que ele precisava tomar nota, para trazer primeiramente a mensagem para as 7 igrejas locais da Ásia Menor. Em seguida, para nós hoje, que somos a igreja do Senhor, e as 7 igrejas, o número 7 significa o número de completude, número perfeito, que diz respeito a todas as igrejas do Senhor na face da terra. O tema é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, Satanás e seus seguidores. Então é um livro de consolo, de conforto para a igreja do Senhor que sofre perseguições, a igreja do Senhor que está passando pelos últimos dias aqui na terra. E nós cremos que nós estamos passando por esses últimos dias, sobretudo o sofrimento dos nossos irmãos que moram, que vivem na Síria, nos países que estão sendo perseguidos. E ali, meus irmãos, eles estão conhecendo o que é uma perseguição. Somos perseguidos aqui na terra, sim, mas em outros níveis de perseguições, que são bem menores do que esses. Mas é um livro de consolo para nós, de que Jesus Cristo tem o controle da história, que Ele é o dono da sua igreja, que Ele tem o controle da sua igreja, e todas as coisas caminham para o dia do Senhor, não caminham de forma desordenada, ao acaso, onde ninguém sabe para onde vai dar as coisas. Não, Deus continua tendo o controle da história, e a história, ainda que pareça que tenha sido, que esteja desgovernada, que tudo esteja um caos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, mesmo debaixo de perseguição, Jesus é o Senhor da sua igreja e zela por ela. A igreja do Senhor tem um dono, e esse dono é vencedor, Jesus Cristo de Nazaré. Então a história caminha para um fim determinado por Deus. Amém? Então, prosseguindo, nós encontramos no verso 1 ao 3, eu queria que você ficasse acompanhando pelo projetor e também pela sua Bíblia, pudesse marcar, anotar. Nós encontramos o título do livro, logo no primeiro verso, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Tanto os profetas do Velho Testamento como do Novo Testamento tinham essa prática de, no início da carta, no início do livro, já declarar qual era o conteúdo daquele documento, daquele livro, daquela carta que estava sendo escrita. Não é diferente de Apocalipse. Nós percebemos no livro, por exemplo, de Isaías, no capítulo 1, verso 1, que diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá.
Então Isaías fala que ele teve a visão a respeito, né, de Judá e de Jerusalém. Percebemos também em Jeremias, capítulo 1, verso 1, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Como também em Marcos, capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então era uma prática corriqueira. Prosseguindo, nós percebemos também que João fala de revelação, no verso 1, logo no início, que exatamente o significado da palavra Apocalipse significa revelação. É a revelação dos últimos dias, dos acontecimentos que nós estamos passando nesse momento hoje presente, mas que inicialmente teve um objetivo imediato para aquelas 7 igrejas, a qual a carta de Apocalipse foi direcionada, e tem como função de fortalecer as igrejas da Ásia Menor e a igreja de hoje, e é uma profecia, é acerca de assuntos do céu de que irão se cumprir. Alguns já se cumpriram, outros que irão se cumprir. É a palavra do Senhor que fala para nós acerca das coisas futuras, é uma revelação. E no verso 3 vem uma bênção maravilhosa: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia. Vocês estão lendo ou ouvindo essa palavra? Amém? Amém. Então vocês serão abençoados, bem-aventurados, muito felizes, ou super, mega felizes, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós não temos dúvidas de que Jesus está voltando. Eu lembro quando criança, eu ouvia um vinil que cantava, na verdade era uma narração, e também tinha algumas músicas que narravam e cantavam sobre a vinda do Senhor. Jesus estava voltando, e aquele vinil que narrava a vinda do Senhor falava de carros desgovernados. Então você ficava ali ao lado da vitrola, né? Na época era vitrola, e com medo, e dizia que os carros desgovernados iam bater, e o avião poderia, né, o piloto a ser arrebatado e ir para o céu, e o avião cair desgovernado. E se passaram um bom tempo. Sabemos que um dia para o Senhor é igual 1000 anos, 1000 anos é igual um dia. Eu sei de uma coisa, meus irmãos, e eu acredito que vocês também devem ter essa mesma percepção. As coisas que aconteciam de ruim, de trágico, de difíceis na década de 80, né? Para quem é dessa época, quem é mais antigo, aí sim pode recordar mais. Vocês que lembram das coisas que antigamente aconteciam, eram bem mais amenas do que agora. Hoje a criminalidade está bem maior, a falta de vergonha dos políticos também. Nós percebemos que é o fim dos tempos, Jesus está voltando. Depois apresenta o meio pelo qual a revelação é concedida, ou seja, a revelação vem de Deus. Está escrito, né, que foi Deus quem deu a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Vem de Deus a revelação para a sua igreja, amém? Vem de Deus, que é a fonte, é Ele que provê a revelação para Jesus Cristo, que é o Senhor, dele para o anjo, do anjo para João. Em dados momentos, Apocalipse, se apresenta um anjo falando para João. Às vezes é o próprio Senhor, às vezes um anjo falando para João. Amém? E de João para as 7 igrejas. As 7 igrejas, a nossa igreja fala com a igreja de Sapé. Amém? Amém. Então a cadeia de comunicação. Prosseguindo, no verso 3, a bênção, são bem-aventurados aquele que lê. No texto grego está no singular, e aqueles que ouvem. Devemos lembrar que na antiguidade os livros eram raros, e a igreja, seguindo a prática das sinagogas, após receber os livros vindos de João, Paulo, Pedro, eles liam publicamente para aqueles irmãos. Vamos recordar que a leitura, a capacidade de leitura daquela época
Nem todo mundo tinha essa habilidade de ler, nem todo mundo sabia ler, mas eles tinham esse costume, como também a dificuldade de cópias, né? Hoje temos impressoras, na época era tudo feito com copistas, e os copistas tinham o maior cuidado. Para vocês terem ideia, se eles errassem alguma coisa, eles pegavam aquele documento, aquele pergaminho, e eles queimavam, enterravam, para que não insurgisse em algum erro que viesse atrapalhar outras pessoas ou propagar heresias. Então eles tinham muito cuidado e faziam tudo isso debaixo de luz de vela, né? Muitas vezes em ambientes hostis, em cavernas, e eles pegavam aqueles escritos e liam para o povo. A cultura da época era uma cultura oral, eles tinham a mania de ouvir tudo e decorar. Uma criança, aos 13, 14 anos de idade, já conhecia o Torá só de ouvir. Hoje, se você me perguntar o número do celular da minha esposa, eu não sei dizer, eu sou sincero, porque está na agenda do meu celular. Mas na época eles desenvolviam a capacidade de memorização. Hoje não. Tanta informação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você ouve tanta coisa e não armazena nada. Na época não, era diferente. Amém? Temos, portanto, a informação de que o Apocalipse tinha como objetivo ser ouvido. O importante não é apenas ouvir, mas guardar a palavra, com o sentido de observar, viver aquilo que está escrito. Então o ouvir tem a conotação de prestar atenção, de guardar a palavra de Deus, buscando praticar a palavra de Deus. Assim ela se torna viva em nossa vida, e assim ela se torna transformadora em nosso viver. Amém? Então, meus irmãos, no verso 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5: e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que maravilha, né, essa palavra. João direciona a palavra às 7 igrejas. Após a saudação, ele faz uma saudação direcionada aos remetentes, às 7 igrejas. No verso 4, aliás, ele é o remetente, né? A saudação do remetente aos destinatários, 7 igrejas. A saudação é feita em termos de graça e paz. O primeiro, graça, é caracteristicamente cristão, lembrando que a graça vinda da parte de Deus aos homens, ou seja, é o favor imerecido, é aquilo que recebemos de Deus que não merecemos. A graça vinda aos homens através de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Alcançamos as bênçãos de Deus, alcançamos tudo que Deus determinou para nós, nós recebemos tudo que Deus tem reservado para nós, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Somente através de Jesus Cristo, somente por causa dos méritos dele, não de João, nem de José, nem de Abelardo, nem de Fábio, tão somente por causa dos méritos de Jesus Cristo de Nazaré. Então veio a graça que se manifestou através de Jesus. Por isso está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor de Deus, que você não merece, você é salvo, por meio da fé, porque cremos no Senhor Jesus, e isto não vem de vós, reforça o texto, não vem de vós, não é mérito meu, eu não faço por onde alcançar a salvação,
Eu não consigo conquistar a salvação. Eu não consigo conquistar o favor de Deus pelos meus méritos. É dom de Deus, é presente de Deus. Amém? E sendo a base da vida cristã, conforme está em Romanos 5, verso 2, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário deu ao crente que crer nele a declaração de justificado, e essa declaração trouxe várias bênçãos para nós: o acesso à graça, o acesso a Deus continuamente, o acesso a estar na presença de Deus, na presença de um rei, sem precisar que alguém seja o nosso mediador. Apenas pelo sacrifício de Jesus Cristo você pode entrar na presença de Deus e pode continuamente estar na presença de Deus, na qual estamos firmes por conta da obra de Cristo. Estamos firmes, estamos seguros. Quando vamos para Romanos capítulo 8, no final do capítulo, Paulo faz diversas perguntas: quem nos separará do amor de Deus? Aí ele pergunta: será tribulação? Será angústia, decepção, fome, nudez, perigo ou espada? E ele chega à conclusão que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nada nos poderá nos separar do amor de Deus. Não existe ninguém habilitado, não existe ninguém capaz de me separar e de separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que às vezes, irmãos, temos dificuldades em entender a obra de Cristo, entender a graça, porque queremos ter o orgulho de dizer: eu sou fiel, eu fiz por onde, eu paguei o preço, faça isso que você vai conseguir isso. Temos essa lei da retribuição e confundimos o que nós recebemos de Deus, o maior presente que é a salvação. Confundimos achando que precisamos fazer por merecer, e na verdade, quando entendemos a graça, ficamos apaixonados pela obra de Deus, porque vemos que o amor de Deus é de um comprimento, é uma profundidade tão grande, que é infinita, que jamais iremos entender esse amor de Deus, mas que é suficiente para transbordar em nossa vida e nos deixar gratos, e assim obedecermos a palavra de Deus, nos santificarmos, buscar a Deus, nos esforçarmos na obra de Deus por gratidão, não para merecer algo de Deus, mas por estar grato que Deus já nos deu antes de merecermos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o segundo, graça e paz. A paz vem do judaísmo, Shalom. Jesus, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Jesus trouxe o Shalom, que na época tinha ligação com as bênçãos que Deus trazia na área física, espiritual e material. Uma característica dos escritores do Novo Testamento, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 2, diz assim: graça a vós e paz. Colossenses capítulo 1, verso 2, graça a vós e paz. 1 Pedro, então era uma prática comum. Aí eu fico achando engraçado quando as pessoas se apegam e dizem: olha, o certo é paz do Senhor, não é graça e paz. O certo é paz e graça. O certo não é, a pessoa se apega a cada coisa, mas a palavra de Deus nos ensina que é graça e paz. Amém? Mas paz do Senhor não está errado. Eu digo paz do Senhor, eu gosto de alternar. Eu digo paz do Senhor e digo graça e paz. Graça e paz e paz do Senhor, porque tudo vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a saudação é enviada pela Trindade. Nós encontramos aqui nesse texto maravilhoso que nós lemos a presença da Trindade. A graça vem de Deus Pai.
por intermédio de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo. E quem aplica a obra de salvação em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. É a Trindade, está presente nesse texto, está presente na igreja do Senhor, em ação contínua, conjunta. É um só Deus, da mesma essência, sempre existiu. Aliás, quando você diz que sempre existiu, dá uma ideia de que Deus passou a existir. Mas Deus Pai, o Espírito Santo e o Filho são infinitos. Quando queremos tentar exemplificar, porque isso é um assunto do céu, é complexo mesmo, o símbolo de infinito é um 8 deitado, não sei se vocês conhecem, né? Nem tem começo, nem tem fim, por isso que ele é alfa, ômega, é o princípio, é o fim. Ele é o eu sou, ele é o Deus, ele é Deus, ele é tudo, sem ele nada existia. Amém? Então graça é o favor de Deus dados àqueles que não merecem, perdoando seus pecados e conferindo-lhes a vida eterna. Paz, o reflexo do sorriso de Deus no coração do crente, reconciliando com Deus por meio de Jesus Cristo. É o resultado dessa graça. Graça e paz são providas pelo Pai, dispensadas pelo Espírito Santo, e a nós atribuídas pelos méritos do Filho. Amém? Dessa forma, todos os três são mencionados na saudação. Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Para tal expressão, João tem como pano de fundo Êxodo 3,14. Lembra daquela passagem, Moisés preocupado, o que é que ia dizer a Faraó, quando eu chegar lá, a Faraó e aquele povo que estava lá, o povo judeu que estava em cativeiro, o que é que eu vou dizer a ele? Quem foi que me enviou para que eles acreditem? O que é que eu vou dizer? Quem foi que me enviou? Tinha tantos deuses naquela época. E Deus disse: eu sou, te enviou. Isso basta. Eu sou, te enviou. Mas a ênfase de Êxodo, e aqui no verso 4, não está tanto na eternidade de Deus, quanto na sua ação. Ao falar que Deus era, é e virá, o escritor quer enfatizar que Ele é atualmente em toda a história e levará a cabo com sua vinda. Ou seja, Jesus, o autor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o autor da história, Ele controla a história, e a história está caminhando até o final dela, que Ele irá conduzir segundo a sua vontade. É importante notar que a tradicional segunda vinda de Jesus é vista aqui como a vinda de Deus. Você percebe que quando o texto trata de Jesus, em seguida trata de Deus, atribuindo Jesus a Deus, ou Deus a Jesus, você percebe que a Trindade é um só. Então, quando o texto disser Espírito Santo, você entende Deus. Quando disser Deus, você entende Deus. Quando disser Jesus, você entende Deus. E vice-versa, quando disser Deus, você entende Jesus. É um só. Você não precisa dizer, eu vou orar agora a Jesus, para que o Espírito Santo não fique chateado, eu vou orar agora ao Espírito Santo, e depois ao Pai. Não. É um só Deus. Amém? Uma unidade perfeita, da mesma essência. Eu sou o único Deus. Nós percebemos através das Escrituras que as ações, os papéis são distintos, mas é um só Deus, um só Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós observamos por esse mapa projetado que os destinatários da carta de Apocalipse, perceba que saiu de Patmos e foi para Éfeso, que era a igreja onde o apóstolo João pastoreou. Foi para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que representam a igreja do Senhor do cotidiano. Amém? Quando o texto fala 7 espíritos, veja só que interessante.
É a maneira diferente de se falar do Espírito Santo. Não é 7 deuses ou 7 outros espíritos, mas é uma forma diferente de falar do Espírito Santo de Deus. Lembre-se que Apocalipse se utiliza de várias figuras de linguagens. Então, é um simbolismo. O número 7 já entendemos que é a completude, é algo perfeito. E quando se trata dos 7 espíritos, representa a totalidade, a plenitude. Portanto, o Espírito Santo é Deus, pleno, em nada inferior ao Pai. O número 7 também pode indicar que o Espírito está ativo nas 7 igrejas. 7 Espíritos, 7 igrejas. O Espírito Santo está atuando em toda a igreja do Senhor na face da terra. Amém? Ou seja, Ele está atuando em todas as igrejas onde se invoca a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai estar atuando numa igreja onde não se invoca a Trindade? Complicado, né? Amém? Mas é claro que o Espírito Santo de Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então Deus tem os seus meios de alcançar os seus, seja num terreiro de macumba, seja num centro espírita, seja num bar. Deus tem suas formas de alcançar. Amém? E Deus alcança. Vocês assistiram o testemunho recente daquele ex-jogador de futebol, Casagrande, que é comentarista da Globo? Não sei se vocês viram. O ano passado ele deu um depoimento, se eu não me engano foi uma entrevista na Globo, de que ele servia a Lúcifer. Lúcifer era bom, ele servia a Satanás. Ele era satanista e dizia isso abertamente. Só que recentemente ele estava em sua casa e isso acontecia, era comum acontecer na vida dele. Ele estava em sua casa sem conseguir dormir e ele foi para o sofá, sentiu uma dor, pelo que ele contou. Foi para o sofá da sua sala, sentou-se e viu quando vários demônios vinham em direção a ele. E ele disse: agora eu vou morrer. Ele disse que por vezes ele procurava na internet, buscando uma solução para isso, como resolver, e a conexão da internet caía, faltava energia. Toda vez que ele tentava buscar uma solução, não conseguia, algo acontecia. E nessa noite ele estava sozinho, e aqueles espíritos foram se aproximando, e ele pensou: agora eu vou morrer. Ele bateu um pavor e ele foi em direção à parede, e ele percebeu que ao lado dele estava Lúcifer, e ele pediu ajuda a Lúcifer, olha só, o chefe dos demônios. E Lúcifer disse que não ia ajudar. Aí ele disse que tinha servido a ele tanto e ele não ia ajudar nesse momento. Ele começou a rezar na linguagem dele o Pai Nosso. E Lúcifer desdenhou dele. Disse que ele não adiantava rezar porque ele não cria em Deus. E ele disse que de repente começou a sair da boca dele palavras de oração que ele nunca tinha escutado, ou nunca ninguém tinha ensinado para ele. Ele começou a dizer que Jesus Cristo vivia no coração dele e que o sangue de Jesus estava sobre a vida dele. E quando ele começou a dizer isso, as palavras fluíam da sua boca e ele sentiu a presença de Jesus e todos aqueles demônios desapareceram e Lúcifer bateu em retirada. E ele sentiu que naquele momento a vida dele passou a ser de Jesus Cristo. Olha que maravilha! Deus tem suas formas de alcançar e o Espírito Santo continua operando e alcançando. Nos países de perseguição, onde não se pode pregar o Evangelho, existem inúmeros relatos de pessoas que nunca ouviram falar em Jesus. No Alcorão, no livro deles, Jesus é Isa, se chama de Isa, e é um profeta, né, menor, assim, não tem muita importância na religião deles, mas não como Salvador, como Filho de Deus. E de repente essas pessoas começam a sonhar uma cruz no deserto pegando fogo, e quando ele se aproxima diz que ele é o Salvador, e essas pessoas se convertem. Muitas pessoas têm se convertido mesmo debaixo de perseguição. Amém? Então Deus pode alcançar aquele nosso parente que oramos, que pedimos a Ele para alcançar. Ele é Deus e vai aonde nós não podemos ir. Glória a Deus. Verso 5a: e da parte de Jesus Cristo, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra,
que é a fiel testemunha. Os qualificativos que aparecem para Jesus são importantes para os ouvintes. Fiel testemunha apresenta Jesus como companheiro daqueles que estavam morrendo por causa do testemunho do seu nome. Lembremos, a perseguição na época de João era intensa. As pessoas eram pegadas e tocava fogo viva, crucificava. Há relatos da tradição que diz que o apóstolo João foi colocado numa caldeira de óleo fervendo, e ele saiu ileso de lá. Foi quando prenderam na ilha de Patmos. O apóstolo Paulo foi morto decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo os relatos da tradição. Então a perseguição era intensa. A história relata essa perseguição. Mas Jesus Cristo traz uma mensagem urgente para o seu povo daquela época, que se estende a nós hoje, que Ele está presente no meio da igreja, que Ele é a fiel testemunha. Isso significa que o que Ele faz, no caso que os opositores do povo de Deus, que as pessoas que perseguem o povo de Deus fazem, a fiel testemunha está vendo, e Ele irá vindicar o sangue dos mártires. Ele irá julgar todas as coisas, e nós, irmãos, estaremos com Ele por toda a eternidade. A palavra testemunha traduz do grego martos, do qual vem a palavra Marte, ou seja, aquele que era testemunha de Jesus. Era comum ser perseguido. Às vezes somos perseguidos com as perseguições tão leves, nos entristecemos, não queremos mais ir para a igreja, enquanto hoje, agora, o povo do outro lado, pessoas que Deus ama, que nós não somos melhores do que eles em nada, estão sendo perseguidos também. Mas Jesus tem consolado, e conforme o sangue é derramado daqueles irmãos na terra, aqueles inimigos que pensam que estão vencendo, não entendem quando o Evangelho se fortalece cada vez mais, e cresce cada vez mais, e mais conversões, e a igreja do Senhor é purificada, a igreja do Senhor se fortalece, a igreja do Senhor vê Deus operando milagres e maravilhas, porque a fiel testemunha está cuidando da sua igreja. Nessa época a palavra já estava assumindo um sentido técnico. Muitas vezes o testemunho de Jesus levava ao martírio. Era comum naquela época ser testemunho de Jesus, ser morto. Então quem aceitava Jesus, olha só que interessante, você escuta algumas pregações, alguns apelos, e parece até que estão oferecendo Jesus como uma mercadoria do Black Friday, que está em promoção, que se você não perder a oportunidade, vá, aproveite a oportunidade, não perca a oportunidade, como se fosse algo de pouco valor. Mas na verdade, irmãos, Jesus Cristo, quando era pregado, quando se pregava Jesus naquela época, era sinônimo: se eu aceitar Jesus, eu posso ser morto daqui a 1 hora. E eles aceitavam Jesus. Aceitar Jesus significa morrer para si mesmo e nascer para Cristo. Aceitar Jesus significa estar preparado para fazer a vontade de Deus, e Deus conta com os seus. Amém? Isso é até irracional, você tentar entender como é isso, mas quando a pessoa está cheia do amor de Deus, cheia do Espírito de Deus, consegue compreender o que é que um mártir passa e não nega Cristo. Amém? Então nós somos chamados também, se necessário, a viver esta dimensão do testemunho cristão. Primogênito dos mortos manifesta o destino daqueles que creem em Jesus e têm morrido por isso. Jesus foi o primogênito dos mortos, foi o primeiro que morreu, mas ao exemplo da morte dele, ele ressuscitou ao terceiro dia. Assim também, se chegarmos a morrer como mártires, teremos a nossa ressurreição no momento certo,
Quando chegar o final da nossa lida, do nosso trabalho, da nossa labuta, da nossa peregrinação, da nossa caminhada aqui na terra, e partimos para a glória, chegará o momento que nosso corpo será ressuscitado, também receberemos um corpo glorificado. Aleluia! Porque a exemplo do primogênito dos mortos, o primeiro de muitos que foi ressuscitado, nós também seremos. Glória a Deus. E então, após essa saudação, essa exposição de quem é Jesus, da Trindade, da presença de Jesus, você entra logo no momento de louvor, de adoração, porque quando você percebe que Jesus está no seu meio, mesmo passando por tribulação, mas Jesus é a fiel testemunha que está com você, lhe consolando, isso gera em nós uma vontade imensa de adorar Jesus, o que chamamos de doxologia, que é a adoração. 5b até o 6, se você puder acompanhar comigo, diz assim, vou ler o 5 todo. Do mesmo modo, aliás, passou aqui o vento, deixa eu, Apocalipse 5, amém, verso 5, 1:5, amém? E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis, o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Aquele que nos ama. Quando entendemos o amor de Deus, quando sentimos o amor de Deus e o que Ele faz conosco, nos libertar dos grilhões do pecado, do velho homem, das velhas práticas, dos velhos vícios. Aleluia! Isso é motivo de adoração. Glória a Deus. Lembra que Jesus agiu porque nos ama e não porque fôssemos merecedores de sua graça. O escritor afirma que Jesus perdoou nossos pecados e que se não fosse isso, seríamos tão ruins quanto aqueles romanos que estavam começando a perseguir e matar os cristãos. Mas tivemos os nossos pecados perdoados, e apresenta a nossa posição como salvos. Compomos um reino singular, fazemos parte de um reino, uma unidade, uma só igreja, independente de placa, um só Senhor, amém? Onde só pode haver um único rei, Jesus Cristo de Nazaré, sendo todos os outros servos. Somos sacerdotes, no plural, fala do nosso ofício, da nossa atribuição como servo do Senhor. Somos sacerdotes. Os sacerdotes cuidam das coisas do Senhor, da obra de Deus. Os sacerdotes cuidam uns dos outros. O sacerdote da sua casa cuida da sua família, do seu cônjuge, né? No caso a mulher, dos seus filhos, amém? Somos sacerdotes, e as mulheres sacerdotisas, né? Glória a Deus. Com responsabilidade de ministrar em favor uns dos outros no mundo. Ou seja, Deus chamou a mim e a você para pregar a palavra dele. Reino e sacerdotes, que era antes aplicado a Israel, agora é aplicado a todos os crentes, a igreja do Senhor. Glória a Deus. E então chegamos ao verso 7, que diz: Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Ele vem nas nuvens. Ele não vem de forma imperceptível, que vai arrebatar o seu povo e as pessoas vão ficar procurando o que aconteceu. Não, ele vem nas nuvens numa forma de glória, e todo olho verá,
até aqueles que os traspassaram, aqueles soldados, aqueles que perseguiram a Jesus, serão ressuscitados. Aqueles que continuam a perseguir a igreja do Senhor, o povo de Deus, que morreram antes da vinda de Jesus, serão ressuscitados também. Todos serão ressuscitados, todos verão Jesus vindo nas nuvens no final dos tempos. Interessante que essa expressão dele vindo nas nuvens tem como pano de fundo um paralelo de Daniel capítulo 7, verso 13, que diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. Olha só, Daniel teve um sonho há cerca de 800 anos, mais ou menos antes dessa visão. Ele via Jesus vindo nas nuvens. Daniel é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. Amém? E com angústia, ira e juízo, ou seja, a vinda do Senhor será algo marcante, será algo que vai movimentar os céus e a terra. Virá com ira para julgar aqueles perseguidores da igreja, os ímpios, e com juízo. Em Sofonias, no capítulo 1, verso 15, diz: é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Vai ser um momento traumático, terrível da vida do Senhor, mas de alegria indizível para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Salmo 97, verso 2 e 3 diz: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e retidão são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que consome os seus inimigos ao redor. O fogo da justiça do Senhor irá consumir todos os inimigos dele. Por isso, irmãos, aquele que é usado pelo inimigo, que te persegue, você não deve retribuir. Coloca na conta do Senhor. Ora por ele, pede para Deus ter misericórdia. Se ele for escolhido pelo Senhor, Deus vai alcançar, vai salvar. Se não for, o dia da vingança chegará, mas a vingança não me pertence nem te pertence. Compete a nós colocar em nosso coração amor, piedade e pedir misericórdia a Deus por aquelas pessoas. Amém? Que muitas vezes estão sendo instrumentos de Satanás, que é o nosso inimigo. A volta de Cristo é anunciada enfatizando que será visível, pois virá com as nuvens e todo olho verá. Amém? Não será uma vida imperceptível. Coloque isso em suas mentes. Que os mortos também o verão, por isto será visível até quantos o traspassaram, pessoas que já tinham morrido, também desobedientes, todos. Que haverá lamento sobre todas as tribos da terra, indicando a rejeição do Filho de Deus e o juízo que virá sobre eles. Esses lamentos não serão arrependimento daqueles que vão ficar, porque o fruto de arrependimento que gera perdão, que alcança o perdão de Deus, é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas será um lamento sabe aquele momento em que alguém morre e uma pessoa que tem uma culpa tão grande, porque poderia ter feito alguma coisa por aquela pessoa e não fez, e chora de remorso e não se perdoa? Será esse sentimento na vinda do Senhor. Não será um arrependimento: me arrependo pelos meus pecados, Senhor, agora me perdoa, porque não haverá mais chance. Mas será um sofrimento intenso de remorso e de desespero, e não terá mais saída. Por isso, a porta da graça ainda está aberta. Amém? O lamento não é de arrependimento, mas da desesperança, como quem chora amargamente pelo primogênito, conforme Zacarias capítulo 12, verso 10. Prosseguindo, caminhando para o fim, a autodesignação de Cristo: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele se refere a Ele mesmo como Todo-Poderoso.
João ouve o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Primeira e última letras, as primeiras e últimas letras do alfabeto do grego. Confirmamos pelo contexto imediato do verso 7, observe comigo, o verso 7 e o 8, do capítulo 1, que diz assim: ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Quem é que está falando no verso anterior, no 7? É Jesus Cristo. Então, diz o Senhor Deus. Quem está falando? Jesus. Ele continua agora atribuindo o nome de Deus, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré. E no verso 17 também tem: quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Isso é João dizendo, quando teve a visão de Jesus. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. É Jesus Cristo de Nazaré. Jesus descreve a si mesmo como a completa, perfeita e eterna revelação de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo pelas Escrituras. É a forma que Deus instituiu de conhecermos a Deus, é através de Jesus Cristo. Por isso a centralidade da nossa mensagem, quando pregamos, deve ser Jesus Cristo. Por isso que a igreja do Senhor deve estar voltada em torno do centro, que é Jesus Cristo de Nazaré. E quando nos debruçamos a estudar acerca de Jesus Cristo, aprendemos com Ele que é humilde e manso. Aprendemos com Ele que, sendo Deus, Ele foi servo, nos ensinou a servir ao próximo. Que, sendo Rei, as mãos que criou os céus e a terra, criou as estrelas, lavou os pés do traidor, lavou os pés dos discípulos. Aprendemos com Ele. É assim que conhecemos a Deus, aprendendo o exemplo de Jesus, sendo imitadores de Jesus, vendo a Jesus, conheceremos Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus descreve a si mesmo como a completa, perfeita e eterna revelação de Deus. É como se Ele dissesse: eu sou desde o princípio até o fim, isto é, o eterno. Tome coragem, seu inimigo não pode destruir o seu Cristo. Em outras palavras, é como Ele estivesse dizendo isso: tome coragem, o seu inimigo não pode destruir o seu Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso, que reina por todo sempre, que é Senhor da igreja, Senhor da tua vida, que te ama, que tem escrito, aleluia, uma tatuagem com o seu nome. Glória a Deus. Será que é amor? Será que é amor? Glória a Deus. Aleluia. Jesus mesmo nos diz que Ele é plenamente igual ao Pai. Isso tudo é importante, irmãos, porque existem diversas religiões que dizem que Jesus é um profeta, Jesus é um espírito iluminado, e diminui Jesus. Outras heresias dizem que Jesus nasceu, foi criado a partir de quando Ele nasceu do ventre de Maria. Mas na verdade Ele diz: eu sou o princípio e o fim, eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, antes que a terra fosse criada, antes de todas as coisas, Ele já era. Glória a Deus. Apenas no Cronos, no tempo humano, o Deus infinito entrou no meio da história e nasceu como Verbo encarnado, escolhendo uma mulher abençoada, uma virgem, Maria, concebeu do Espírito Santo de Deus e nasceu a Jesus Cristo de Nazaré como homem, e então se tornou Deus homem. Aleluia. Nem podemos dizer que Ele é somente Deus ou somente homem. Não podemos dissociar Deus e homem, que agora no céu Ele é só Deus. Não, Ele continua sendo Deus, homem, e foi exaltado sobremaneira acima de todo nome pelo Deus Pai. Então é Jesus Cristo. E Ele diz em João capítulo 10, verso 30: eu e o Pai somos um. Amém? Essas palavras tinham o objetivo de dar segurança àqueles que serviam a Deus.
Ele mesmo assegura ao seu povo o seu domínio sobre a situação. Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle dos seus planos. Amém? Glória a Deus. Então chegamos ao fim, nas implicações teológicas e práticas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo formam uma perfeita unidade, compartilham da mesma essência, um único Deus Trino. Suas ações que são distintas, Deus proveu a salvação, o Filho conquistou por seus méritos na cruz, e o Espírito Santo aplica a obra de salvação do Filho. Amém? A graça e a paz de Deus está sobre os crentes. Glória a Deus. Mesmo em cárcere, debaixo de tribulação, João adorou ao Senhor. Mesmo em momentos de tribulação, de aflição, é possível você adorar o Senhor. Nada pode ofuscar, atrapalhar a tua adoração, porque Deus te chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. Você foi feito para o louvor da glória dele. Quando você conhece o seu papel, você se conhece e você se completa em Deus, que é todas as coisas, que é tudo em todas as coisas. Amém? É possível adorar a Deus debaixo da crise que o país enfrenta. Não sabemos o que virá em 2017, mas permaneceremos adorando ao Senhor, confiando no seu favor, confiando que no tempo oportuno Ele virá e irá nos socorrer, confiando que Ele continua sendo o socorro bem presente no dia da angústia, confiando que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, confiando que Ele está no meio da igreja, que onde estiver dois ou mais reunidos no meio dele, no meio em prol, no caso, tiver dois ou três reunidos em torno para adorá-lo a Jesus Cristo, que é o centro, Ele se fará presente. Ele se fará presente para consolar, para edificar, para libertar, para renovar. Glória a Deus, para nos completar, porque Ele completa a igreja do Senhor. A igreja, a noiva, sem o noivo é nada. Nós, sem Jesus Cristo, somos nada. Foi consolado por Cristo, que garante a vitória final sobre todos os inimigos do crente. Amém? Amém. Ainda que aparentemente você esteja perdendo, esteja sendo derrotado, vencido, saiba que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E esse verso para completar: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Guarde essa palavra do Senhor em seu coração e seja bem-aventurado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.